Recording, povo brasileiro, estamos aqui novamente uma terça-feira de noite, ainda não deu nem 8h10, mas já liguei aqui a gravação para que quem quiser participar, será um prazer ter a oportunidade de ter vocês mais uma vez ao meu lado. E aí eu estou aqui tirando dúvidas de Elson, que ele já quis aproveitar o começo da aula para sanar alguma dúvida aí. Então, Elson, a palavra é sua. Fala aí. Vamos aí. Enquanto isso, avisa o povo que está de fora, que é o seguinte, o Zoom mudou a forma de configuração, aí você não entra direto, você precisa de autorização. E eu estou aqui o meu tempo liberando e admitindo todo mundo. Vai entrar agora a Lívia, vai entrar Valdir Gravatar, eu estou admitindo todo mundo aqui para poder participar aqui da aula. Mas, aviso o pessoal, a partir de semana que vem, a gente já vai colocar com uma senha, que aí fica restrito a quem é do grupo. Né? Vai lá, Elson, a bola é sua. Não estou ouvindo nada, Elson. Você está sem o microfone travado. Se você liberar seu áudio. Se quiser, eu começo a falar aí. Pronto, boa noite, professor. Boa noite, colegas. Tá ligado aqui, viu? Está me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem agora. Sim. Tranquilo. A dúvida reside nos exemplos de responsabilidade contratual objetiva. Então, como a gente já tem a ideia da responsabilidade contratual subjetiva, que ela é meio presumida pelo contrato, então, em quais circunstâncias a gente cai com a responsabilidade contratual objetiva? Vamos explicar essa situação aqui rapidinho, porque você falou mais um dado a mais aqui para acrescentar, pessoal. Na responsabilidade civil contratual, sendo ela subjetiva, no seu descumprimento há uma presunção de culpa. Cabe àquele que descumpriu a obrigação que assumiu que demonstre que deixou de realizar ou a realizou imperfeitamente por um fato imputável a terceiro. Isso é o campo da responsabilidade civil contratual subjetiva em geral. Agora, a pergunta de nosso amigo Elson é: professor, você pode me dar exemplos de responsabilidade contratual objetiva? Eu dou vários exemplos. O exemplo mais fácil de visualizar é a responsabilidade civil nas relações de consumo, que, em regra, é objetiva. Nós temos uma exceção no texto do próprio Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 29, que fala da responsabilidade dos profissionais liberais. Essa seria subjetiva, mas, em geral, a responsabilidade civil é objetiva. Na responsabilidade contratual como um todo, nós temos no Código Civil um bom exemplo, que é a responsabilidade civil na atividade de transporte. O contrato de transporte enseja responsabilidade civil objetiva do transportador. Alguma dúvida a mais, Elson? Conseguiu ouvir agora? Não. Esclarecido, professor. Muito obrigado, hein? Estou à sua disposição. Quem não vive para servir, serve para viver. E estamos aí. Quem mais tem mais 3 minutos antes de começar o assunto propriamente da aula de hoje. Então, pode perguntar qualquer coisa. De contratos, responsabilidade civil, obrigações, parte geral, família, sucessões, reais, consumidor, trabalho 1, trabalho 2, processo do trabalho, metodologia, dança moderna, artes, o que você quiser perguntar. Andrei está com o cara que quer perguntar alguma coisa. Na verdade, professor, eu gostaria de dar um recado. Dê seu recado, queridão. Aproveita aí. É o seguinte, pessoal. Para quem não sabe, eu estou o presidente do Centro Acadêmico Rui Barbosa, né? E tem uma novidade que está sendo... A gente está começando a ventilar agora nossas redes sociais, que vai ser fundamental para o nosso desempenho nesse momento onde a gente não está tendo acesso às bibliotecas físicas, né? Que é um convênio que já existe entre a nossa instituição, a Faculdade de Direito da UFBA, com a plataforma Velex, né? Onde está sendo disponibilizado um arcabouço de notícias jurídicas, jurisprudências internacionais, livros, enfim, uma série de ferramentas que a gente pode estar tendo acesso nesse momento para estar ajudando o nosso desempenho nesse semestre suplementar. Para além disso, a gente conseguiu, né, o Centro Acadêmico, juntamente com Ana Valéria, que é uma funcionária aqui da nossa faculdade, da parte da biblioteca, e
com um protagonismo absurdo do professor Lawrence, a ampliação desse convênio por 30 dias. Ou seja, a gente vai estar disponível para a gente novas ferramentas onde a gente vai estar podendo utilizar. Para quem gosta de direito internacional, direito comparado, é fantástico, porque tem muitas ferramentas, muitos acessos, muitas informações de outros países que a gente pode estar contribuindo com a nossa formação. É basicamente isso, professor. Obrigado. Beleza, à disposição, que eu puder ajudar, conte comigo também. Avisar mais uma vez ao pessoal que houve uma modificação na plataforma Zoom, e aí todo mundo que pede não entra automaticamente, eu preciso admitir, eu estou aqui com o dedinho já em cima, liberando todo mundo, os próximos a entrar vão ser Lucas Cerqueiras, Paloma Marques, já admiti também, é só o povo entrar, estão entrando pouco a pouco aí, e já deu o horário, agora eu começo a falar, olá, povo brasileiro, que bom que estão aqui, sejam todos bem-vindos, vamos aí ministrar nossa aula, peguem seus cadernos, notebooks, tablets e tudo mais que você quiser usar para participar da nossa aula. Lembrando, como eu falei lá no grupo, quem quiser participar eventualmente lá da gravação do clipe da minha banda, que nem aconteceu lá no Bela Recatado lá, será um prazer. Já abri a oportunidade, não vai ter muito, não dá muito espaço, porque a gente vai fazer, na verdade, vai ser mais figuração, como se fosse cliente, mas vai ser uma oportunidade que, obviamente, está saindo aí do isolamento presencial e quiser ir comer uma pizza, será um prazer, a gente se encontra lá. Detalhes lá no grupo ou inbox, que a gente tem que aproveitar o nosso tempo para dar aula. Povo brasileiro, Paloma, estou vendo a sua mão aí no em cima do teto da tela, seja bem-vindo. Aqui também, quem quiser ligar a câmera, ligue, porque eu fico feliz em ver todos esses rostos bonitos e ansiosos e ansiosas pelo conhecimento. Vamos todos lá para a gente continuar aqui. Eu estou liberando o Jadir para entrar, estou liberando o Kézia para entrar. Tem mais aqui? Tem mais alguém para entrar? Jadir está difícil de entrar aqui. Já liberei Jadir 3 vezes, mas ele vai entrar daqui a pouco. Aqui, agora Adam, estou liberando também. Vão entrar. Pô, vou começar a falar. Aula passada, eu preciso conversar com vocês e gostaria muito de ouvir aqui rapidamente, 1 minuto somente, para eu saber como é que estão as noites de vocês. Noite de segunda-feira é ruim para vocês? Vocês têm aula noite de segunda-feira? Eu quis colocar numa sexta-feira de tarde e o pessoal estava... porque tinha que trabalhar, não sei o quê, assim, mas é um motivo realmente importante. E aí eu queria saber se eu poderia jogar talvez uma aula extra aí, uma dia de segunda. Não precisa ser na próxima segunda, não tem tempo. O assunto aqui a gente pode fazer mais à frente, mas vou preparar lá no grupo, ver 1 ou 2 ou 3 dias que vocês possam, porque, na verdade, eu gosto da aula. E aí eu não me fico muito apegado do dia da aula especificamente. Faltam 2 dias, tem que repor 2. Não, faltei 2, eu quero repor mais 5. Não tem problema nenhum. Eu acho que eu estou dando conhecimento para vocês, quanto mais melhor, e me comprometo sempre, claro, na medida que o sistema funcionar, gravar a aula e deixar disponível lá no meu canal do YouTube e jogar no grupo também. A primeira aula já foi feita dessa forma, acho que vocês tiveram, todo mundo acessou meu canal, chegou a ver os links. Alguém não tem ideia do que eu estou falando? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Bem, os poucos rostos que balançaram a cabeça, parece então que tiveram. Já temos aí 33 pessoas na sala, já está legal para a gente começar. Anote aí, aula passada a gente trabalhou a questão das classificações da responsabilidade civil. Explicamos o que era a responsabilidade, fizemos a distinção da responsabilidade jurídica para moral, na responsabilidade jurídica, fizemos a distinção na responsabilidade penal para a responsabilidade civil, depois a gente compreendeu a própria noção da responsabilidade civil, delimitamos conceito, natureza, funções, né? E vimos também os aspectos relacionados às espécies, que é um aspecto que tem um conteúdo mais pragmático, que foi na distinção de responsabilidade civil contratual parquiliana e de responsabilidade objetiva e subjetiva. Confere, alguém mais que tenha revisado a aula passada, já foi disso que eu falei mesmo? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Eu sei que foi isso que eu falei, mas eu quero saber se vocês estão vivos. Bem, Pedro, deu... Se você... Isso aí. Mas está botando vídeo, faz um joinha para eu saber que estão vocês. Quer ficar falando para a tela, é um negócio assim, meu maluco. Eu já sou meio psicopata, eu preciso ter vocês para eu poder ter mais a oportunidade de interagir com vocês. Beleza?
Então, Kézia está entrando finalmente, estou abrindo aqui para essa reunião. Então, povo, agora eu quero que vocês construam comigo, quero trabalhar essa aula hoje, a teoria geral da responsabilidade civil. Essa foi uma construção que eu fiz lá com o meu livro com o Pablo, e aí é preciso bem entender essa questão. Quando eu falo de uma teoria geral, eu preciso ter ânimos de generalidade, ou seja, isso possa servir para toda e qualquer situação de responsabilidade civil. Seja responsabilidade civil estricto sensu, responsabilidade civil nas relações de trabalho, responsabilidade civil decorrente do Estado, responsabilidade civil na relação de consumo. Ou seja, se é para ter teoria geral, tem de ter generalidade. Então, vou explicar para vocês quais são os elementos da responsabilidade civil. Tem alguém que seja o caderno de ouro, alguém que anota tudo e que depois vocês compartilham? Quem é a pessoa? Por favor, delação premiada. Não tem ninguém? É Lucas? Lucas, é você? O caderno de ouro? Então, Lucas, anote aí, Lucas. Elementos da responsabilidade civil. Quais são os elementos essenciais? Anota aí, meu amado Lucas. O primeiro elemento essencial que esta criatura estranha que vos dá aula vai destacar é a conduta humana. Conduta humana. Aí, Pamplona, mas Pamplona, eu estudei pelo livro tal, ou pelo livro X, ou livro Y, ou livro Z, e lá ele não fala em conduta humana, ele fala em ato ilícito. É verdade. A regra geral, a forma tradicional que os professores vão ensinar responsabilidade civil para vocês é sempre baseada na ilicitude da conduta. E isso, como regra geral, gente boa, tá certo, nenhum professor que tenha ensinado antes, se você tiver pedindo a matéria, por exemplo, não lhe ensinou errado, não. Na verdade, ensinou, inclusive, com base do direito positivo, com base nos artigos, anota aí, Lucas, com base nos artigos 186 e 187 do Código Civil. Alguém se lembra o que eles falam? O artigo 186 traz o conceito de ato ilícito. E o artigo 187 traz o conceito de abuso de direito como ato ilícito. Está todo mundo ouvindo aí? Faz um joinha aí para eu saber que vocês estão aí, para não interromper. Beleza. Porque joinhas são importantes, porque aí eu não preciso interromper, eu continuo falando, feito locutor de rádio. Beleza. Nesse ponto, eu tenho ali a base do ato ilícito. Sim, é uma forma de explicar. Mas confie, tio Pamplona, e tio Pamplona é a solução. Todo o problema acabou, tio Pamplona chegou. Esse é o ponto. Conduta humana é muito mais interessante para buscar uma teoria geral. Por quê? Porque essa conduta humana, presta atenção, Lucas, conduta humana, ela pode ser positiva ou negativa. Ou seja, pode ser uma conduta comissiva ou uma conduta omissiva. E eu prefiro muito mais dizer dessa conduta humana do que dizer que o ato ilícito é a omissão. Embora nós podemos ver que na noção do artigo 186, que corresponde ao Código Civil de 16, ao artigo 159 do Código Civil de 16, lá fala aquele que por ação ou omissão voluntária. Então, a ideia que juridicamente a expressão ato abrange tanto a ação quanto a omissão. Mas é estranho falar que o ato é a omissão, porque a ato é justamente a inação, né? Então, estou querendo ser técnico. Essa ação ou omissão gera responsabilidade. E anota aí no caderno, nota de rodapé do caderno de Lucas. Essa distinção não é perfumaria jurídica, não. Essa distinção é importantíssima, principalmente quando vocês forem estudar lá com Paulo Modesto, com Durval Carneiro, com quem mais seja administrativo, com Rita Torinho, com a galera toda lá de administrativo, né? A responsabilidade civil do Estado. Anota aí que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição estabelece, tudo que eu falar dispositivo, vocês anotam, depois confere lá no seu Google, no site do Planalto. O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, traz uma responsabilidade civil objetiva, Elson, uma responsabilidade civil objetiva do Estado pela conduta dos seus agentes.
mas, na verdade, ele fala dos atos dos seus agentes. Por quê, meu amigo Elson? Porque aprenda com o tio Pamplona, na interpretação do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, quando se imputa uma omissão, ela é uma responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, quando um policial baixa a porrada no sujeito, ele pode estar no exercício lá, devido ao processo legal, mas se ele causa dano nessa postura, ainda que esteja cumprindo ordens, nesse dano, sendo um dano ilícito, responsabilidade civil objetiva. Ninguém quer saber se ele baixou a porrada porque deu na cabeça baixar a porrada ou se recebeu ordem lá de um coronel. O Estado responde. Agora, quando se trata de uma omissão, por exemplo, responsabilidade civil por segurança pública, você está lá saindo lá da gloriosa Rua da Paz, da glorioso antigo Prédio Azul da Colina, a nossa faculdade, e passa lá pela Desova, que é aquele estacionamento que vocês botam lá na frente. Aí você passa na Desova e é assaltado. O dono do seu relógio rouba seu relógio ou seu celular. E aí você quer processar o Estado pela omissão de não ter segurança pública, fatalmente a sua postulação não será acolhida. Por quê? Porque na responsabilidade por omissão é preciso que haja uma culpa administrativa, uma previsão específica da realização de um determinado serviço público naquele momento, e aí o agente público tenha faltado, né? Segurança é dever geral, e nesse ponto se enquadra essa previsão. Ficou claro? Faz um joinha aí pro tio maluco, faz. Ficou claro? Beleza, ótimo. Então, essa é a primeira classificação da conduta humana. Mas a conduta humana, positiva ou negativa, como eu falei, comissiva ou omissiva, ela também pode ser própria ou de terceiros. Perceba, meu amado Lucas, né? A concepção da responsabilidade civil é toda feita num modelo antropocêntrico, antropomórfico, né? do ser humano. Né? Ele pratica a conduta, ele é responsabilizado. Beleza? Mas perceba que e por isso todo o sistema tradicionalmente vai nessa construção da responsabilidade pela conduta própria. Mas é possível, sim, por causa de relações jurídicas anteriores, que tenhamos uma responsabilidade civil por ato de terceiro. Algum herói da resistência arrisca chutar alguma hipótese de responsabilidade civil por ato terceiro? Chuta aí enquanto eu dou uma mordida em alguma coisa que eu não jantei. Vai aí. Eu acho que um exemplo é o carro do lixo. O carro do lixo? Como assim? Seguradora. Carro do lixo? Cadê o carro do lixo? Fala aí. Acho que é de terceiro, né? Ah, você está confundindo terceiro com terceirização. Não é isso não, meu irmão. Mas valeu a tentativa. Professor, as questões com filho, pode ser? Perfeito! Quem falou? Acertou. Por exemplo... Foi Elson. Bom, Elson, anota aí, Luquinha, anota aí. Estou chamando Lucas de Luquinha, já criei intimidade aqui. Luquinha, anota aí. É o artigo 932 do Código Civil, que traz a responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores, dos tutores ou curadores pelos atos do tutelados e curatelados, dos empregadores ou comitentes pelos atos dos empregados, serviçais ou prepostos, depois explica serviçal aí, né? Também dos estabelecimentos onde se albergue, se hospede para educação pelos atos dos seus hóspedes e educandos, é previsão legal específica. Entendeu aí, Lucas? É o artigo 932. Tem lá uma quinta hipótese. Quem participar no resultado do crime também tem uma situação, você responde para o terceiro. Imagine lá, a filha de alguém que
está sendo acusado, sei lá, vamos pensar aqui numa dessas coisas, o filho do Paulo Maluf recebeu lá não sei o quanto dinheiro do pai, era mesada do pai, não interessa, isso vai ser responsabilização também objetiva. Tá claro? Tá claro mesmo? Beleza? Claro. Joinha, joinha para mim. Quero joinhas, sem joinha para eu saber se vocês estão vivos. Pronto, beleza. Ótimo. Nesse ponto, essa responsabilidade civil, Lucas, no passado, inclusive, ela era uma responsabilidade civil subjetiva, com muitas vezes uma inversão da prova do elemento culpa, uma culpa presumida, mas era subjetiva, porque o equivalente dele no Código Civil de 16 era o artigo 1521, né? Trazia as hipóteses, e o 1523 do Código Civil 16 exige. Não se preocupe, está gravando a aula, vocês vão ver tudo aí e rever quantas vezes quiser, vou botar lá no canal no YouTube. Mas, nesse ponto, o Código Civil de 2002, ele evoluiu a matéria e trouxe como hipótese de responsabilidade civil objetiva. Anota aí, Luquinha, é o artigo 933. Tá ligado aí? Apareceu que a conexão está instável. Vocês estão me vendo? O que é que eu estou fazendo? Quem é que eu estou segurando? A Alerquina. A Alerquina, pronto. Então é isso mesmo. É para saber se vocês estão vivos. Muito bem. Nesse ponto, responsabilidade por ato de terceiro. Beleza. Agora, presta atenção, Andrei, presta atenção nisso que é importantíssimo. É a ideia... Você perceba, assim, eu não tomei o remédio hoje, né? Estou ligadão. Nesse ponto, é imaginar o quê? A responsabilidade civil, como regra, ela é por ato ilícito. Mas, Pedro, anota aí, eu estou gostando de ver você anotando aí, Pedro, né? A situação de que, excepcionalmente, é possível se falar... Ô, Ricardo, como vai você agora? Estou te vendo. Uma responsabilidade civil por ato lícito. Gustavo fez assim, franziu a testa neste momento. Mas sim, Gustavo, é possível. Anote aí, por gentileza. É o artigo 188 do Código Civil, que tem uma... Olha lá, o pessoal que gosta do subramo, pessoal do subramo do direito penal, pessoal do subramo vai lembrar logo disso. Nós temos lá uma excludente. Olha, eu estou ouvindo, alguém vai falar excludente de o quê? Ilicitude. Isso! Queria ter um filho assim, exatamente. Uma excludente de ilicitude no Código Civil, que mesmo... Então, imagina assim, que eu tô... Vamos pegar o Ricardo de vítima. Ricardo está dirigindo e aí aparece lá uma criança na frente, né? E aí Ricardo fica assustado, não vai atropelar a criança, pega e joga o carro para a direita, destrói o muro de uma casa. Este dano causado por Ricardo, né, é um dano que terá uma excludente de ilicitude na previsão do artigo 188. Né? E nesse ponto, haverá, não há como pensar em tipo penal, responsabilização criminal, mas mesmo sendo um dano lícito, haverá obrigação de reparar. Essa obrigação de reparar está no artigo 929 do artigo 188 do Código Civil. Pegou, Luquinha? Faz o joinha, porque você sabe que está quase em linguagem de Libras aqui, porque eu tenho que dar o assunto todo e eu preciso que vocês reajam comigo. Tá todo mundo vivo aí? Paloma, tudo bem? Na cara de sono, Paloma. Tá? Aqui, ó, Paloma tá sim. Muito bem. Vai, Paloma. Ok. Muito bem, muito bem. Júlia já baixou a cabeça. Professor, meu professor. Tô ouvindo zorra nenhuma. Fala aí. Professor. Diga, Júlia. Você tá conseguindo me ouvir? Sim. É a Lívia. Você Lívia. Falou. Eu não tô te vendo, mas tô vendo, na verdade, uma imagem linda. Parece assim, os Alpes suíços, alguma coisa assim. Mas... Sim, você falou de um artigo que fala da obrigação de reparar. Eu não peguei qual é o artigo. Qual dos, minha princesa? Vários artigos, diga aí. Você falou que tem o artigo 188, que é aplicado aos atos lícitos. É 188. E aí você falou
Depois da Agora do artigo obrigação de reparar. 929. 929. Obrigada. Disponha. Tudo bem. Entenderam aí porque eu falo conduta humana em vez de ato ilícito? E digo mais, conduta humana que gera uma responsabilização, até mesmo, anota aí, na responsabilidade pelo fato da coisa e do animal. Vocês sabiam que tem cachorro aí e trata cachorro feito filho? Eu sei. Ricardo, tá me ouvindo, não? Ricardo, tá me ouvindo, não? Vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Tá ruim, é? Bora ver se o povo volta. Vamos lá, música para vocês me ouvirem. Vamos lá. O que é que eu vou cantar aqui? Professor, eu fiquei com a dúvida. Pois não, fala, meu amor. Professor, no caso do artigo, do exemplo aí. Sim, do exemplo. É TUG. Oi, é no caso do exemplo da pessoa que bate no muro para livrar uma criança, sim. Assim, a obrigação de reparar será da pessoa que bateu ou dos pais da criança? A obrigação é de quem realizou a conduta. Nós podemos, neste caso, ter uma ação regressiva em face dos pais da criança. A única situação aí, por exemplo, em que essa pessoa que destrói o muro não terá a obrigação de reparar é se o muro for dos pais da criança, ou seja, é as pessoas responsáveis pelo perigo que ele quis evitar. Pegou, Etug? A pronúncia é... Ok. Obrigado. Valeu, obrigado. De nada, disponha sempre. Só queria entender a pronúncia. É TUG. É TUG. É TUG. Ok, é TUG. É o H mudo. H mudo, é TUG. É TUG. Bem-vindo aí. Professor? Diga. Elson. Fala, Elson. Eu queria fazer uma observação aqui, não sei se é pertinente, mas essa hipótese da reparação do artigo 188, inciso 2º, ela afasta a possibilidade do exercício regular de direito. Nessa hipótese, sim, exatamente. Não há o agente que está exercendo o seu direito reconhecido, ele não precisa reparar, ainda que mas aí cause é uma dano. situação peculiar. Policial, por quê? Como é que é isso? Porque aí há uma diferença nessa circunstância. Tem que verificar quem causou o dano, porque o exercício regular do direito, o estrito cumprimento do dever legal, isso eu vou falar, mas, salvo engano, é a próxima aula, né? A gente vai falar das chamadas excludentes de responsabilidade, ou seja, o nexo causal na responsabilização. A minha internet está ruim. Sinaliza para mim. Eu, infelizmente, não tenho como fazer outra aqui, mas estou gravando a aula, então, para o pessoal verificar. Não pode tentar, na próxima vez, professor, usar cabo de internet do modem Wi-Fi, o senhor conecta para o seu computador, um cabo de internet. Eu tenho que fazer isso. Em algum momento próprio, eu pretendo fazer isso. É que, para explicar a situação fática, desde que eu me divorciei, eu moro num flat de 19 metros quadrados e essa semana a internet está ruim. Então, eu espero, até o final do semestre, mudar para uma casa e eu vou gravar lá com coisa chique, bonitinha para vocês, receber vocês. Aí o senhor convida a gente... um churrasco aí, quem sabe. Fazer um churrasco. Fazer o churrascão, né? Quem eventualmente for participar do clipe, eu pago já a pizza. Mas vamos lá. Melhorou o sinal? Estão me vendo? Quer que eu estou na mão? Sim. Um cabo do Superman. Pronto, aqui. Do Bora Bahia, minha poesia, que está na lanterna, o que é que eu vou fazer? Mas aí eu não vou... Vai melhorar, professor. Fé em Deus. Amém. É já que fala. Em nome de Jesus, vamos embora. Que queime todas as amarrações que o vice fez para a gente. Vamos embora. Este pouco, nós já temos a noção da conduta humana como primeiro elemento. O segundo elemento é o dano. O que é dano, meu povo? O que é dano? Se alguém disser
que é um baiano conjugando o verbo dar no gerúndio, vai tomar um cascudo na minha baianidade nagô, né? Porque eu estou dando aula. Beleza. Essa piada só a gente vai fazer, porque a gente tem lugar de fala para essa piada. Os outros... É o ato a gente pode se esculhambar, mas os outros eu não deixo esculhambar, não. Então, eu estou dando aula... Não, mas não é isso. Dano não é isso. Dano... Aí quando eu pergunto o que é um dano, Ricardinho ia dizer assim, dano é um prejuízo. É muito bom, interessante, mas é que quando a gente fala de dano como prejuízo, a gente acaba identificando apenas uma das modalidades do dano, que é o dano patrimonial, né? Porque falar prejuízo moral às vezes é estranho, né? Então, o que é um dano? Anota aí, Luquinha, anota aí, Ricardo. Dano é uma lesão a um interesse juridicamente tutelado. Se esse interesse tiver conteúdo patrimonial, será um dano material. Se esse interesse tiver conteúdo extrapatrimonial, será um dano moral. Simples assim, né? Fica muito mais fácil compreender os temas do dano patrimonial e do dano moral, porque aí é só você entender que dano é um interesse juridicamente tutelado e aí você identifica o conteúdo pecuniário ou não para dizer o que é um dano moral. É muito melhor do que ir nessa conversa demagógica de que dano moral é prejuízo, é tristeza, é transtorno, é dor. Isso aí é conversa de argumentação retórica. Então, dano é isso. Presta atenção no tio, né? Quando a gente está falando de dano, a gente vai ter uma classificação interessante. Quando vocês puderem e se quiserem, né? Sigam lá a gente no Instagram, porque toda terça-feira eu posto uma dica de direito civil lá no meu Instagram. E o que eu vou falar agora foi a dica da semana retrasada, né? No dano, você pode ter o dano direto e o dano indireto. A classificação de dano direto ou indireto se refere ao bem jurídico violado. Ou seja, se eu vou pegar Ricardinho hoje de vítima mesmo, e se eu te chamo Ricardinho aqui de um canalha, salafrário, sem vergonha, que fica se apropriando dos créditos dos clientes dele, eu estou atacando a sua moralidade. Eu estou atacando a sua honorabilidade, a sua honra, não é mesmo? E aí eu estou causando nele um dano moral. Mas se isso gera, na grande advocacia dele, um abalo de crédito com a redução da sua clientela, ele pode ter um dano patrimonial indireto. Confere? Da mesma forma, se Ricardinho, que é o nosso barbeiro de hoje, ele, em vez de bater no muro, bateu em outro carro que estava parado, mas que era o carro, deixa eu pegar outra vítima aqui, de Júlia, que ganhou esse carro, sei lá, do pai ou do namorado, e era um carro, o primeiro carro da vida dela, alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa que tinha um valor sentimental, nós podemos dizer, Júlia, faz cara de coitada aí, Júlia, faz, eu gostei. Faz cara de coitada aí, Júlia. Muito bem assim. Então, nós teríamos aí um dano patrimonial direto, a lesão do carro, mas potencialmente um dano moral indireto, não é mesmo? Isso às vezes é mais difícil de visualizar, não é mesmo? Nessa situação. Mas, por exemplo, eu me lembro que Ricardo tinha um cachorro, uma cachorrinha. Ainda tá vivo, Ricardo? Como é o nome? Você dizia que era sua filha? Meu nome? A filha tem plano de saúde, Neve. Essa que tá latindo aí, quem tá ouvindo aí? Como é o nome da sua filha aí? Neve. Então é lá do Game of Thrones. Então lá, Neve, imagine que eu dou um tiro em Neve. Eu matei Neve. Olha só, estou furioso. Então, aqui, ó.
Então, matei neve. Eu causo um dano patrimonial a Ricardo, porque neve é um semovente, né? É um bem de propriedade de Ricardo. Mas é lógico que a valorização que se dá aos nossos pets, aos animais domésticos, na contemporaneidade, inclusive construindo-se até a tese da família interespécies, pode gerar também a ele aqui indiretamente. Estão ligados? Fala aí, cara. Eu lembrei do senhor, porque outro dia ela mordeu a canela de um homem na rua. Aí eu falei, perfeito! Se neve, olha só, foi ótimo, porque inclusive do conceito anterior que eu esqueci de falar. Se neve mordeu a canela de alguém, a conduta aqui é o direito de propriedade de Ricardo em relação à neve. E Ricardo responde objetivamente pela conduta do seu pet. Estão ligados? Quando eu falei das relações anteriores, é inclusive do fato da coisa e do animal. O pessoal que no passado era da propriedade e jogava, ia na Fonte Nova, no modelo anterior, daquele. Vocês são muito novos, ninguém na Fonte Nova, né? Mas já ouviram falar de Sabijo? Não sabe isso, não? Que tinha na geral, na Fonte Nova? Cortou, a gente Sandro quer se manifestar. Não é que cortou, eu não ouvi o que você falou. Na hora que você falou, eu... Também não. Porque é censurado, deve ser isso, né? Não. Porque vocês estão detonando a minha aula, né? Mas tinha um pessoal que... Vou mudar o tempo. Vocês que tem cara aí... Deixa eu ver, Ivan aqui. Ivan que tem cara que foi um menino danado. Ivan que joga papel higiênico molhado da janela, lá no pessoal que passava na rua. Você saiba, Ivan, que o proprietário da sua casa, Papito Mamacita, respondia objetivamente pelas coisas jogadas, viu, João? E deixa eu pegar aqui outra vítima. Aqui, e já, né, que não reformava direito lá o apartamento dele, lá no 10º andar, estava caindo aos pedaços, caiu um pedaço da janela em alguém lá embaixo, machucou, ou não sei o quê. Jade, você responde objetivamente como proprietário pela ruína dos bens. Sabiam disso? Anota aí, artigos 936, 937 e 938 do Código Civil. E aí, povo? Alguém tem uma dúvida? Andrei tem uma dúvida. Fala, Andrei. Quais são os artigos? 936, 937 e 938. A dúvida de... Fala, Andrei. A dúvida, professor, em relação à diferença conceitual de dano moral para mero aborrecimento. Essa aí é um problema sério, porque esse mero aborrecimento, na verdade, não é um conceito juridicamente positivado, mas sim construído na jurisprudência dos tribunais. Para todas as vezes, os magistrados acham que aquele dano não tem uma significância suficiente para ser reparado, ele entende como um mero aborrecimento. O conceito, Andrei, é fluido e acaba variando de tempos em tempos pela construção. Vou lhe dar o exemplo para mostrar como é fluido. Logo quando começaram essas portas que disparam alarme quando você saía de uma loja, quando as pessoas disparavam, era a rodo, o pessoal queria processar e conseguia ganhar algum tipo de reparação, o dano moral pelo constrangimento, a mesma coisa, porta giratória dos bancos, isso. Depois, com o tempo, em função de uma popularização dessa situação, passou-se a admitir que, na verdade, esse travamento na porta automática ou esse alarme é apenas um mero aborrecimento, né? Se outra situação, eu tenho com muita frequência isso. Eu viajo, eu não tenho agora porque eu estou preso nesse quarto, mas
quando eu viajava com muita frequência, e com muita frequência acontecia overbook, atraso de voo, alguma coisa assim. Pela ANAC, tem se entendido que o atraso que não seja superior a 4 horas é um mero aborrecimento. Ou seja, se eles conseguiram lhe colocar em outro voo e você chegou ainda com apenas 4 horas, é um mero aborrecimento. Para gerar algum tipo de reparação, você tem que ter... E esse atraso lhe impediu de realizar um evento. Para contar do meu Bahia, que está uma porcaria, eu consegui, numa das ações, logo que me divorciei, houve um atraso, voo, e eu tinha combinado meu filho assistir o Bahia jogar contra o Vasco. O Bahia ganhou de 4-0, uns 2 anos isso, e eu não pude porque eu fiquei retido lá em Brasília. Ainda bem que o juiz ou a juíza tinha um coração tricolor. O dano que isso gerou na minha lado emocional. Andrei, captou? Faz um joinha. Professor, então... Beleza. Elson novamente aqui com a dúvida em relação ao mesmo fala, tema. Meu irmão. Nessa hipótese aí dos atrasos, que a jurisprudência já estabeleceu 4 horas, acima de 4 horas, assim, então já uma coisa só, viu, Elson? Que é uma construção. Toda construção, ela é no gerúndio, tá? Ela está construindo essas 4 horas, eu posso dizer, há algum tempo. Ótimo. Minha última ação de atraso de voo, o meu atraso tinha sido apenas de 3 horas, minha advogada disse, tá valendo a pena aqui agora não, aí eu nem julguei. Entendi. Então, acima desse marco aí que está sendo estabelecido, a gente já considera objetivamente que houve a responsabilidade? Sim, esse é um assunto que eu devo ir na próxima aula. Na verdade, já há uma presunção do dano. Aí eu vou usar a expressão, vou botar no chat. Todo mundo tem acesso ao chat. Eu queria que vocês pesquisassem sobre essa expressão, que eu falo próxima aula. Mas que é muito importante para a jurisprudência. É o dano in re ipsa, que é o dano na coisa mesmo. Ou seja, nessa circunstância, um atraso superior de 4 horas, eu não preciso provar que tive algum constrangimento ou algo do gênero. Aí é a própria coisa mesmo. Vale a pena vocês pesquisarem, quem for assim, aluno mais dedicado, quiser pesquisar um pouco sobre esse tema, dano in re ipsa, vale um artigo, vale uma reflexão, um texto que vocês possam fazer com reflexões práticas. Eu ajudo vocês a publicar onde for. Beleza? Escreve aí no chat aí, porque está em latim aí para a gente... No chat eu escrevi, não apareceu não? Já apareceu agora. Muito obrigado. Beleza. Então, isso aí sobre o dano direto ou indireto. Agora, eu estava falando sobre o que pode ser material ou moral, mas essas não são as classificações, né? Nós usamos também muito a expressão o dano reflexo ou dano por ricochete. O dano por ricochete não tem nada a ver com aquele coelhinho que passa no canal Boomerang, que é o xerife ricochete. Vocês não veem desenho, então não sabem lá do que eu estou falando. Mas o dano por ricochete, na verdade, é uma tradução literal do francês, do dommage por ricochet. Que é, na verdade, o dano sofrido pelos dependentes da vítima. Imagine o seguinte, eu tenho um acidente de trabalho, quem é a vítima? Eu. Beleza, não tem dúvida nenhuma. Agora, eu tenho um acidente de trabalho e eu morro. Quem é a vítima? Eu. Mas as pessoas que dependem de mim sofrem por reflexo, sofrem por ricochete um dano. Entende? Entendem? Faz um joinha pro tio. Faz um joinha, a cabeça, assim. Pode ser. Não tem nenhum headbanger nessa sala, não? Ninguém faria assim, né? Tem, não? Todo mundo aqui, ninguém gosta de metal, não. Eu sou headbanger. Headbanger, então, Rodrigo. Faz aí. Então, nesse ponto, né? Isso, Rodrigo, isso aí. Pensa que você tá vendo o show do Metallica, do Iron Maiden, do Megadeth, alguma coisa assim. Beleza. Então, nesse ponto... Animal Cop. É isso aí. Nesse ponto, Animal Cop. vocês precisam entender
dois conceitos que são fundamentais. Um eu já deixei implícito, mas eu quero deixar explícito aqui, que é essa classificação de dano patrimonial e dano moral. Olívia, apareceu finalmente aqui. Já voltou lá dos Alpes Suíços. Então, dano patrimonial e dano moral, que se refere ao conteúdo do interesse juridicamente tutelado. Confere? Agora, eu preciso dizer a vocês, neste momento, com esses olhos que a terra há de comer e com essa voz poderosa que vocês estão ouvindo, que há muita construção. Cada uma das coisas que eu vou falar agora já vale tema para TCC, quem está procurando tema para TCC. Né? Há muitas questões que a gente chama de adjetivações de dano. A gente tinha uma dicotomia básica, dano material e dano moral. E parece-nos que ela já era suficiente para as nossas postulações. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, sobretudo, a prática, respaldada na doutrina, é verdade, mas muito de construção jurisprudencial, acaba construindo novas formas de dano. E algumas já estão consagradas na jurisprudência. A mais evidente, a nota E, tá aí, Luquinha, é o dano estético. Inclusive, tem súmula do STJ, se não me engano, a 287, 387 do STJ, que reconhece a autonomia do dano estético. Em Real Maria entrou, ligou a Câmara, né? Em relação ao dano moral. E essa é uma questão interessante, o que é o dano estético, a imagem. Eu lembro aqui, ó, Lívia foi minha aluna, Gustavo foi meu aluno, né? Ricardo foi meu aluno, alguns de vocês foram meus alunos. E aí, se lembra quando eu dava lá em teoria geral de direito civil, a distinção de honra e imagem? Vocês aprenderam isso em direito civil? Diferença de honra. Mais ou menos Lívia, não. Você não vai dizer, mas eu que ensinei para você sabe, né? Sandro foi meu aluno também, não foi, Sandro? Não, pô, é que eu não lembro. Você não lembra, diga isso. Muito bem. Né? Honra é conceito valorativo. Né? Quando eu falei que Ricardo era um salafrário, blá, 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 isto é ataque à honra. Imagem é conceito descritivo. Honra, você tem a honra objetiva. Falhou tudo. Falhou tudo? Não estão ouvindo mais nada? O que é que eu estou segurando aqui? Bem na hora do conceito. Bem na hora do... Não estão me ouvindo mais, não? A parte da imagem, da parte da questão da imagem que falhou, que eu não ouvi. Isso, da imagem. A honra é um conceito valorativo. E a imagem é um conceito descritivo. A honra, ela pode ser honra objetiva, que é a forma como você é avaliado socialmente, ou pode ser uma honra subjetiva, que é a autoestima, como você se avalia. Beleza aí? Já a imagem pode ser uma imagem atributo, que é como a sociedade descreve o indivíduo. Vem cá, como é que vocês vão descrever Papapito e Mamacita a aula com o tio Pamplona? Ele diz, eu tenho um professor muito doido lá, não sei o quê. Fala, então você vai me descrever. Pode ser que Papito e Mamacita acha legal ter um professor muito doido ou acha horrível. Aí é juízo de valor deles. O professor é muito doido. Essa é uma descrição. Sem conteúdo valorativo. Pode ser positivo ou negativo. Tá entendendo? Aí sem imagem é atributo. Não se confunde com imagem de retrato, que é como você descreve fisicamente o indivíduo. Esses conceitos, me explica aí, faz sinalzinho para mim. Quem é a primeira vez que está ouvindo esses conceitos? Levanta o dedinho aí só para eu entrar em desespero. Uma pessoa somente, 2 pessoas. Então os outros já sabiam, beleza. Então sabia essa matéria. Rapidinho, só para eu anotar aqui. Eu estou relembrando porque você realmente deu isso pra gente. Você falou que honra... Eu dei. Honra é um conceito valorativo e aí tem a objetiva, que é a forma como é avaliado socialmente, e a subjetiva, que é a autoavaliação. Aí a imagem é um conceito descritivo. Eu não peguei a classificação da imagem. Imagem atributo e a imagem retrato.
A imagem é atributo, é a descrição da sociedade. E a imagem é retrato, descrição, sem juízo de valor. E a imagem retrato é literalmente a imagem, o desenho. Quer ver que você vai lembrar, Lívia? Você vai lembrar, Lívia, você vai lembrar. Que esse exemplo eu dou em sala de aula é o exemplo insuperável do direito civil. Ninguém desaprende essa matéria depois de entender esse assunto. Senhoras e senhores, vamos falar do melhor personagem para dar exemplo de direito civil, né? Que não é Caio, não é Tício, não é Mévio. Quem é? Zeca Pagodinho. Se eu disser para vocês que Zeca Pagodinho parou de beber, qual é a reação de vocês? Se eu disser, Zeca Pagodinho parou de beber. Foi anunciado no Globo. Zeca Pagodinho parou de beber. O que é que vocês acham? Essa frase. Escreva aí, é tu que já falou, mentira. André Willis falou, tristeza. Zé Carreira parou de beber e o sol parou de girar. É isso mesmo. A pessoa dizia assim, é uma imagem do apocalipse, Zeca Pagodinho bebendo água. Mas se eu digo que Zeca Pagodinho parou de beber, eu ataco a honra dele? Quero saber a resposta. Quero saber a resposta. Olha lá. E aí? Não, né? Eu não sei como ele vai se sentir, mas... Não ataco a honra. Eu ataco a imagem dele. A imagem. Porque ele construiu a imagem do maior bebedor de Brahma do país. E da qual ele retira, inclusive, dividendos econômicos. Vocês entenderam? Eu dizer que ele parou de beber não é uma coisa ruim, inclusive pode ser uma coisa positiva. Ele até pode cuidar do fígado se ele ainda tiver um. Não é mesmo? É isso. Mas eu ataco a imagem dele. Sacou? Sacou? Então essas coisas são importantes de você entender. Para mim, por exemplo. Professor? Diga, meu amor, que eu não sei quem está falando. É Jader. Jader, fala, meu amor. Então, professor, com relação a que você fala agora de Zé Carlos. Rapidinho. Kézia foi minha aluna. Botou aqui. Exatamente. Imagem e retrato é a representação física da pessoa. Muito bem. Não estou vendo você, Kézia, mas sei que você está na sala. É Jader, professor, que está falando. Fala, Jader. Então, professor, é só para esclarecer com relação ao que você falou agora do Zeca Pagodinho, que falou se ele parou de beber, a imagem se dele, divulgaram falsamente que ele parou de beber, ele pode processar o falsamente jornalístico por ataque à sua imagem, não à sua honra. Sacou, Jader? Tranquilo. Um exemplo real aqui, professor, que aconteceu há uns 2 anos. Uma pessoa foi fotografada por um dos amigos na saída de uma boate LGBT. Então, foi colocado isso nas redes sociais e ele entrou com ação dizendo que houve um ataque à honra dele, pedindo reparação de danos, né? E aí, na decisão, eu tenho até essa decisão, depois eu vou postar aqui para os colegas no grupo, a decisão muito, muito bem fundamentada, o juiz coloca, não houve ataque à honra. Porque não há que se falar em honra aqui, porque você está comparando que a pessoa saiu de uma boate gay, então ele é um gay. Não é isso, não está ofendendo a honra. O que está sendo ofendido aqui é sua imagem de atributo, que não é associada pela comunidade a um padrão gay, mas desonra não existe. Eu tenho essa decisão, vou encaminhar para o pessoal ver. Beleza, mande aí para a gente ver os detalhes. Interessante. Sempre tem uma coisa. Tá bom. Nosso amigo Etu pergunta aqui, pessoa jurídica tem honra? Essa é uma questão interessantíssima, não é mesmo? E é justamente com base, isso é importante se revisar, porque é teoria geral do direito civil, é o volume 1, aqui, esse livrinho aqui. Então,
Vocês podem participar dos sorteios que eu faço. Faço um sorteio de... Vejam lá no Instagram. Essa semana eu estou sorteando o volume 5. O artigo 52... Eu não participo, eu nunca ganho sorteio, professor. Eu já desisti. Eu participei de uns 2. Então, participe de mais uns 3, 4, 5, até ganhar. Ora, água mole e pedra dura, tanto bate até que acaba a água? Não, tem que furar, meu filho. Então, nesse ponto, o artigo 52, anota aí, Etug, o artigo 52 do Código Civil fala, aplica-se às pessoas jurídicas no que couber os direitos da personalidade. Então, a pessoa jurídica tem honra? Aí a pergunta que não quer calar é, que honra, cara pálida? Honra subjetiva, naturalmente, não, porque ele não tem uma autoestima. Mas uma honra objetiva tem, sim, senhor, faz sentido. Captou, Brode? Gente, eu sei que alguns têm aula depois, mas deixa eu fazer mais uns 10 minutinhos só aqui para eu terminar esse assunto, só para não ficar interrompido. Eu estou dando aula no pau aqui, mas vamos ter rapidinho aqui. E aí o que acontece? Isso é sobre o dano. Material e moral são aspectos importantes e há muitas questões desses desdobramentos. Eu falei do estético, mas, por exemplo, discute-se hoje o dano psicológico, discute-se o dano existencial, discute-se outras modalidades reparatórias. Em Portugal, por exemplo, eles tomam de forma autônoma o dano morte e na reforma trabalhista isso chegou a ser ventilado. Há construções. Agora, eu preciso que vocês anotem, sob dano, a questão do dano emergente e do lucro cessante, que é a classificação mais tradicional de todas. Às vezes eu esqueço até de falar, porque ela é tão fundamental, tão básica, ela tem base do direito romano, né? Mas vocês precisam saber, porque ela é básico do nosso Código Civil. Qual a distinção do dano emergente para o lucro cessante? O dano emergente é o que você efetivamente perdeu. E o lucro cessante é o que você razoavelmente deixou de ganhar. 11 entre 10 professores dão sempre o mesmo exemplo, que é o táxi. Você bate o seu carro em um táxi, o dano emergente é o valor para consertar o carro e o lucro cessante, o que ele razoavelmente deixou de ganhar porque o carro ficou parado. Está claro isso para vocês? Vou dar agora um exemplo revolucionário que vocês nunca ouviram. Vocês podem usar isso com o mototáxi, com o Uber, bababá. Era para ser uma piada, não funcionou, então deixa eu falar, né? Mas, claro que lucro cessante não é só isso, né? Você pode imaginar outras modalidades. Além disso, fala-se também, só para acabar dando, na figura da perda de uma chance. A perda de uma chance pode ser dano emergente ou lucro cessante. A priori é dano emergente. É a perda de uma oportunidade. O leading case brasileiro sobre perda de uma chance foi aqui na Bahia. Não sei se vocês se recordam, na situação daquele programa do Silvio Santos, o Show do Milhão, um baiano concorreu, e aí na pergunta do 1 milhão, perguntaram para ele qual era o tamanho do terreno, do território reservado para as comunidades indígenas na Constituição. Tinha 4 opções, ele não sabia, e aí ele preferiu não responder, perdendo a chance de ganhar 1 milhão. Só que a Constituição não diz qual era o tamanho. Então, nenhuma das opções era verdadeiras. E aí ele processou o Grupo Silvio Santos e o TJ da Bahia condenou Silvio Santos a pagar 1 milhão para ele, porque por causa de uma perda de uma chance. Só que o STJ reduziu para 250 mil, porque disse que não era o 1 milhão, era a chance. E a chance valia 250. Só que isso gera alguma polêmica até hoje, porque é raciocínio. Na relação de direito material, ele nunca ganharia 250. Ou era 1 milhão, ou era nada. E, na verdade, Silvio Santos saiu ganhando, porque ele teria, se o cara acertasse, pagar 1 milhão. Mas ele poderia não acertar, tal. Mas ele
Jogou sujo. É um campo aí para discussão. Beleza? Só para não dizer que eu não falei de flores, Luquinha, anote aí o terceiro elemento, que é o nexo de causalidade. Falei da conduta humana, que é a maior parte do ato ilícito. Falei do dano e estou falando do nexo de causalidade. O nexo de causalidade é a ligação entre o dano e a conduta e o dano. E, sem sombra de dúvida, é algo que vocês precisam estudar, principalmente quem for para uma advocacia empresarial, em que há muitas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, e o estudo da quebra do nexo causal é fundamental para enfrentar esse tema. Eu preciso antecipar, não é spoiler, não é dando o assunto logo, que a teoria utilizada pelo direito brasileiro é a teoria, anota aí, Luquinhas, da causalidade direta e imediata. Ou seja, a priori, o direito brasileiro não positivado não vê com bons olhos o dano indireto. Lembra lá do exemplo com o Ricardo? O dano indireto não é bem visto. Quem abre a porteira para o dano indireto é a jurisprudência, é a doutrina, mas não é a lei. Tá claro isso? Quero ver muitos joinhas. Muitos joinhas. Lívia está quase dormindo. Acorda, Lívia. Vamos lá, Camila. Vamos lá, joinha. Maria. Professor. Diga, Camila, meu amor. Fala aí. Eu não escutei direito. É a teoria da causalidade direta e imediata. Causalidade direta e imediata. Obrigada. Já escrevi no chat. Mais alguma dúvida? Então, deu assunto, deu horário, estourei um pouquinho, aí eu vou deixar gravado aqui, vou botar lá no canal no YouTube, a oportunidade de todo mundo poder assistir. Pergunto a vocês, a priori aí, dos que estão presentes, uma aula de reposição dia de segunda-feira é muita contramão? Segunda-feira de noite? 7 ou 8? É contramão, é? Pedro, é contramão ou não é contramão? Tem aula? Vocês têm aula? 19 horas dá, agora... 19 horas daria? 19 às 20? Prof, para mim, infelizmente, não daria. Eu tenho aula exatamente nesse horário. Segunda de noite para mim é 19 às 20, certo. Ok, eu vou abrir uma enquete. Eu vou abrir uma enquete lá no grupo com a sugestão de Ricardo. Dar umas 3 ou 4 opções. E eu vou fazer em todas as opções. Para agradar. A menos que tenha algum que ninguém queira. Né? E aí, todas eu vou deixar a aula gravada. Para que é uma forma de ter uma alternativa. E aí, mas eu quero a participação de todos. Se tiver, por exemplo, uma que todo mundo preferir, aí é claro, só vou dar nessa. Mas eu vou tentar prejudicar o mínimo possível e por isso vou deixar a aula gravada, beleza? Professora, não sei se alguém falou aqui que eu estou meio dispersa, mas eu acredito que na segunda-feira, um pouco mais tarde, tenha mais gente que possa, porque tem uma galera que pegou o Constitucional na segunda-feira às 7 horas. E às 8 vocês podiam? Eu poderia. 8h30? 8 também não pode, não? Não sei como Gustavo, é que tá Pedro, o resto do pessoal. Não, eu abro lá no grupo, fica mais fácil. Porque senão aí abre como um votinho, é mais prático. Beleza? Então, Deus abençoe vocês. A gente se encontra terça-feira que vem. Não se preocupe, eu vou marcar essa aula de reposição mais para frente. Não tem estresse. Rodrigo, quer uma pergunta? Não? Então, povo brasileiro, muito obrigado. Me senti a Xuxa. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom brincar com vocês. Boa noite. E depois me dão um feedback lá no grupo. Grande abraço, professor. Ótima noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Igualmente. A gente se encontra, se alguém, a Lívia e Jada, se encontra também quarta-feira. E quem mais quiser participar do clipe. Beijão para todos. E nessa hora vocês saem. Nem tirei foto hoje, né? Aí fica a foto para semana que vem. Pronto. Bom, aí vocês vão saindo. Quero saber se está todo mundo assistindo aula mesmo. É porque eu gosto de esperar todo mundo sair, sabe por quê? Para saber se alguém simplesmente ligou o computador e não estaria assistindo a aula. Foi. Aí eu fico assim, no final, só para saber quem está aqui. Aí é que eu desligo. Eu estou vendo o Rodrigo, Lívia e Tchau, professor. Boa noite. Jeane, Adam, Gisele. Tchau, professor. Forte abraço. Tchau, colega. Só ligar no computador. Jeane, você está aí? Adam e Adam. Então, 3 pessoas aqui que
estão aqui, mas não deram sinal de vida. Então, tchau. Rodrigo, rock and roll para você também. It's been a long time since rock and roll, diria Led Zeppelin. Vamos lá. Aí se encontra na próxima aula.